Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar pelo celular ou computador. É aqui agora. Eu desejo que você se sinta à vontade. Sentado aí na cadeira, no sofá, ou na cama, ou onde você está. Você sabe, Deus quer falar com você. Deus tem um diagnóstico para a sua vida. Aqui agora eu vou compartilhar para você que está conectado a 14ª parte da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas. A carta da liberdade cristã. Fique atento no significado. A capacitação do Espírito Santo para uma vida santa. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 26. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo transmitiu a base doutrinária para as igrejas da Galácia. Agora está aplicando a doutrina. A teologia desemboca na ética. O conhecimento produz vida. A influência perniciosa dos falsos mestres judaizantes da circuncisão entre as igrejas gentílicas trouxe grande confusão acerca dos limites da liberdade cristã. Mais tarde, o apóstolo Paulo tratou desse mesmo assunto, ou desse mesmo tema, em sua primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, no texto em tela, Gálatas 5, 13 a 26, esclarece a igreja sobre esse momentoso tema. Quero que você se sinta confortável para ouvir essa gloriosa verdade. Você vai compreender a liberdade cristã. Há dois extremos perigosos com respeito à liberdade cristã. Primeiro, o legalismo de um lado e a licenciosidade do outro. Há aqueles que querem regular a liberdade apenas por regras exteriores. Esses caem na armadilha do legalismo e privam as pessoas da verdadeira liberdade em Jesus Cristo Osteiosoter. Porém, há aqueles que, em nome da liberdade, sacodem de si todo o jugo da lei e querem viver sem nenhum preceito ou limite. Esses confundem liberdade com licenciosidade e caem na prática de pecados escandalosos. Eu fico pensando, a vida cristã é semelhante a atravessar uma pinguela que cruza sob um lugar onde se encontram dois rios contaminados. Um é o legalismo e o outro é a libertinagem. O cristão não deve perder o equilíbrio
para não cair dentro das faltas refinadas do judaísmo, nem nos grosseiros vícios do paganismo. O cristianismo não é escravidão, mas um chamado ou um chamamento da graça para a liberdade. A liberdade cristã, porém, não é liberdade para pecar, mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e pela fé, é livre para viver em santidade na presença do Senhor. Aqui agora vou destacar 4 verdades importantes. Em primeiro lugar, a liberdade cristã não é uma licença para você pecar. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, adelfos, fostes chamados Kalel, a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A Bíblia diz em Gálatas 5,13. No versículo 13, temos um chamado, Kalel, uma advertência e um mandamento. Veremos nesse ponto o chamado e a advertência, e no próximo ponto analisaremos o mandamento. Fomos chamados Kalel para a liberdade e não para a escravidão do pecado. Calvino destaca que, após exortar os Gálatas a não permitirem nenhum impedimento de sua liberdade cristã, o apóstolo Paulo agora lhes recomenda que sejam moderados em usá-la. Guarde isso em sua mente. Fomos chamados Kalel para uma vida nova e não para viver com o pescoço na coleira do pecado. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite em santidade. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. É uma liberdade irrestrita para aproximar-se de Deus como seus filhos, não a liberdade irrestrita para chafurdar em nosso egoísmo. A licenciosidade desenfreada não é liberdade alguma. É outra forma mais terrível de servidão. Uma escravidão aos desejos de nossa natureza caída. Jesus Cristo disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8,34. O apóstolo Paulo disse que o homem, antes da sua conversão a Jesus Cristo é escravo de toda a sorte de paixões e prazeres. E eu fico imaginando, a palavra liberdade está profundamente desgastada. Muitos defendem a liberdade do amor livre, a prática irrestrita do aborto, o uso indiscriminado das drogas, farmaqueia e o homossexualismo. Isso, porém, não é liberdade, é escravidão. A palavra grega aporme, traduzida por ocasião, a carne, era usada no contexto militar em referência a um lugar do qual se faz um ataque. Se lança uma ofensiva, portanto significa um lugar vantajoso e ainda mais uma oportunidade ou pretexto. Assim, a nossa liberdade em Jesus Cristo não deve ser usada como pretexto para a autoindulgência. A palavra aporme
é o vocábulo militar para base de operações. Dessa forma, a carne é representada como uma oportunista, sempre pronto a aproveitar de qualquer oportunidade. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo. Gálatas 5,13. Sede antes servos do Léo, um dos outros pelo amor. Ágape. Calvino declara que o método para impedir a liberdade de irromper em abuso imoderado e licencioso é regulá-la pelo amor. Quem ama não explora, mas serve o próximo. Somos livres para amar e servir, e não para explorar nosso próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Somos livres para amar e servir, e não para explorar o próximo. Como na parábola do bom samaritano, o cristão não agride o próximo, nem passa de largo para não se envolver com os feridos, caídos à margem da estrada, mas o cristão vê, aproxima-se e cuida do próximo, ainda que seja seu inimigo. Somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Não podemos usar o próximo como se fosse uma coisa para nos servir. Temos de respeitá-lo como pessoa e nos dedicar a servi-lo. Pelo amor, temos de nos tornar doleute escravos um dos outros. Não um senhor com uma porção de escravos, mas um pobre escravo com uma porção de senhores, sacrificando o nosso bem pelo bem dos outros, e não o bem deles pelo nosso. A liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz, eu acredito. Somos libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Não nos aproximamos mais da lei com o propósito de sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos em Jesus Cristo e aproximamo-nos da lei para obedecer a Deus. Embora não possamos ser aceitos por Deus por guardarmos a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar a guardá-la. Guarde isso em sua mente. Ouça agora, a motivação do cristão para obedecer a esse mandamento é a gratidão pela redenção consumada por Jesus Cristo o poder para realizá-la é proporcionado pelo Espírito de Jesus Cristo Guarde isso em sua mente. Você vai se sentir incrivelmente bem. Agora, a síntese da lei é o amor. O amor a Deus e ao próximo. Aqui o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem, na qual ele toma uma parte como o todo. É que podemos ver a face de Deus no próximo. E quando amamos o próximo, estamos amando a Deus, quem o criou.
Calvino diz que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do nosso amor ao nosso irmão, Adelphos. É por isso que o amor é chamado de o cumprimento da lei. Não porque o amor ao próximo seja superior à adoração a Deus, mas porque é a prova dessa adoração. Deus é invisível, mas se representa nos irmãos. O amor para com os homens flui do amor de Deus, ou do amor a Deus. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, a liberdade cristã não é uma chancela para destruir o próximo. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5,15. Somos livres para amar e servir uns aos outros, e não para devorar e destruir os outros. Nas igrejas da Galácia, os dois extremos, os legalistas e os libertinos, destruíam a comunhão. Os dois verbos gregos dakinon, morder, e katestio, devorar, sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Devemos agir como irmãos. Quero que se lembre disso. Desse modo, a força da alma e a saúde do corpo, o caráter e os recursos são consumidos pelas obras ou por lutas e intrigas. Devemos agir como irmãos e não como feras ou como cães e gatos sempre envolvidos em conflitos. É o espírito da vida que habita em nós e não o instinto da morte. Morder e devorar são atos destrutivos. Uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que a irmãos em Jesus Cristo e Osteiosote. O apóstolo Paulo pensa numa alcateia de animais selvagens precipitando-se cada um contra a garganta do outro. É uma representação viva não só da desordem total, como da mútua destruição. Guarde isso em sua mente. Você vai agora compreender o conflito do cristão. O apóstolo Paulo identificou dois grandes perigos que atacavam as igrejas da Galácia. O primeiro é passar da liberdade para a escravidão, Gálatas 5:1. E o segundo implica transformar a liberdade em licenciosidade. Nos versículos 13 a 15 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço do amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão agora é: como essas coisas são possíveis? E a resposta é: pelo Espírito Santo. Só Ele, o Espírito Santo, pode manter-nos verdadeiramente livres. Encontramos em Gálatas cerca de 14 referências ao Espírito Santo. No momento que cremos em Jesus Cristo e Osteiosote, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Somos nascidos segundo o Espírito, como Isaac. É o Espírito Santo no coração que nos dá a certeza da salvação de nossas almas. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver
para Jesus Cristo, os teiosote e glorificá-lo. A vida cristã é um campo de batalha. Trava-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. O espírito e a carne têm desejos diferentes, e é isso que gera os conflitos. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado ouvindo essa mensagem 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, quer saber como vencer a batalha interior? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. A carne representa o que somos por nascimento natural, e o Espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do Espírito. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus, pois os impulsos da carne são inimizade contra Deus. Os desejos da carne levam à morte. A palavra grega epitimia, traduzida por concupiscência, é geralmente usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. A única maneira de triunfar sobre esses apetites é andar no Espírito Santo. Se alimentarmos a carne, fazendo provisão para ela, fracassaremos irremediavelmente. Porém, se andarmos no Espírito Santo, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Hoje você está andando no Espírito Santo? Todos os povos conhecem bem a ideia de que a vida é como um caminho que precisa ser trilhado. O movimento básico da vida humana, portanto, é o passo da caminhada. Trata-se de mais do que um mecânico esquerda-direita. Todo caminho inclui um de onde e um para onde. Podemos desviar-nos do caminho. Assim, o andar constitui um movimento com sentido, direção e, por conseguinte, qualidade. Da parte da carne surgem pressões transversais. Contra eles, o apóstolo Paulo faz valer agora forças pneumáticas. Andem no Espírito, é a ordem apostólica. A carne tem uma inclinação para aquilo que é sujo. Somente pelo Espírito Santo de Deus podemos caminhar em santidade. Quer agora caminhar em santidade? Eu fico pensando, a ovelha é um animal limpo, que evita a sujeira, enquanto o porco é um animal imundo que gosta de revolver na lama. Depois que a chuva cessou e que a arca se encontrava em terra firme, Noé soltou um corvo, mas a ave não voltou. O corvo é uma ave carniceira, portanto deve ter encontrado alimento de sobra. Mas quando Noé soltou uma pomba, uma ave limpa, ela voltou. Quando soltou a pomba pela última vez e ela não voltou, Noé soube ao certo que ela havia encontrado um lugar limpo para pousar e que, portanto, as águas haviam baixado. Eu fico pensando, a velha natureza é como o porco
e o corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. A nova natureza em Jesus Cristo, os teossote, é como a ovelha e a pomba, ansiando por aquilo que é limpo e santo. E eu me pergunto, o que você é? Ovelha ou pomba? Porco ou corvo? Em segundo lugar, quer saber como entender a natureza dessa batalha interior? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o Espírito Santo. Eles são opostos entre si. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o Espírito Santo. Precisamos sujeitar nossa vontade ao Espírito Santo em vez de entregar o comando da nossa vida à carne. Essa batalha tem 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiro grupo, o libertino. Não tem esse conflito porque segue suas inclinações naturais. Segundo, o legalista, que confia em si mesmo, não consegue vitória nesse conflito. E terceiro, o cristão, experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito Santo que nele habita o capacita a triunfar. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, quer saber como viver livre da condenação do preceito exterior? Gálatas, capítulo 5. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5,18. Estar sob a lei significa derrota, escravidão, maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. É o Espírito Santo que nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição e por isso mesmo nos condena, pois não somos perfeitos. Estar sob a lei é estar sob maldição, pois maldito é aquele que não persevera em todas as obras da lei para cumpri-la. Porém, quando somos guiados pelo Espírito Santo, já não estamos debaixo da tutela da lei e por isso somos livres. O Espírito Santo não é apenas um vendedor de mapas para o destino da liberdade. O Espírito Santo é o próprio guia que nos toma pela mão, nos guia pelo caminho até a glória final. O Espírito Santo é visto como um guia a quem se espera que o cristão verdadeiro siga. Agora, você vai compreender as obras da carne. Depois de falar do conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, o apóstolo Paulo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Há outras listas de pecados semelhantes a essa nos escritos do apóstolo Paulo, em Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Esta lista, embora extensa,
não é exaustiva, pois não esgota todas as obras da carne, uma vez que o apóstolo Paulo conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas. Vou classificar essas obras da carne em 5 grupos. Chegou o grande momento. Se sente preparado para ouvir? Depois que ouvir, você precisa tomar uma decisão em sua vida cristã. Em primeiro lugar, os pecados sexuais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. A nossa velha natureza é secreta e invisível, mas as suas obras, as palavras e atos pelos quais ela se manifesta são públicos e evidentes. A palavra grega phaneros, traduzida por conhecidas, significa claro e manifesto. Os primeiros 3 pecados da lista são pecados da área sexual. Essas 3 palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, entre pessoas casadas ou solteiras, devem ser classificadas como obra da carne. Essas palavras revelam uma progressão ou transgressão. Prostituição indica pecado em área específica da vida, a área das relações sexuais. Impureza indica profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. Lascívia indica amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os homens pensam de suas ações. É a pessoa que não tem mais vergonha. Prostituição. A palavra grega porneia refere-se a toda sorte de pecado sexual, seja adultério, fornicação, masturbação, incesto ou homossexualismo. Trata-se de um termo amplo que descreve toda sorte de relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta no século I, a imoralidade sexual era uma prática comum no mundo gentílico. Porneia é a prostituição e porne é uma prostituta. Há probabilidade de que todas essas palavras tenham ligação com o verbo pernumi, que significa vender. Essencialmente, porneia é um amor que é comprado ou vendido, o que não é amor de modo algum. Na Grécia, o relacionamento sexual antes e fora do casamento era praticado sem nenhuma vergonha. Os gregos tinham amantes para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para gerar filhos. Quase todos os grandes pensadores gregos tinham suas amantes. Alexandre Magno tinha sua Thaís, Aristóteles tinha sua Herpília, Platão sua Arquenessa, Péricles sua Aspásia, Sófocles sua Arquipe. Roma aprendeu a pecar com a Grécia. Quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, tornou-se tristemente mais grosseira. A classe alta da sociedade romana tornou-se obscenamente promíscua.
O palácio transformou-se em um antro de prostituição. A sociedade, desde o mais alto escalão até o mais simples, era cheia de homossexualidade. É com esse pano de fundo que o apóstolo Paulo escreve sobre as obras da carne para as igrejas da Galácia. Ouça agora impureza. A palavra grega acartasia, traduzida por impureza, é um termo mais geral, o qual, embora às vezes possa denotar impureza ritual, refere-se aqui à impureza moral. Essa impureza inclui a impureza dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. O termo era usado para descrever o pus de uma ferida não desinfetada, agora lascívia. A palavra grega aselgeia significa literalmente a libertinagem de modo geral, mas sem dúvida é usada aqui para lascívia nas relações sexuais. A selgeia lascívia refere-se à devassidão, um apetite libertino e desavergonhado. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. O homem entregue à selgeia lascívia não conhece freio algum, só pensa no seu prazer e já não se importa com o que os outros pensam. Já perdeu toda a vergonha. Ouça agora, em segundo lugar, os pecados religiosos. Idolatria, feitiçarias, Gálatas 5:20. Esses dois pecados de ofensa a Deus, pois são uma perversão do culto a Deus. Se é idolatria é o impudente culto prestado a outros deuses, feitiçarias é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Idolatria. A palavra grega eidolatria, traduzida por idolatria, refere-se à adoração de deuses feitos pela mão do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Ouça agora feitiçarias. A palavra grega pharmakeia, traduzida por feitiçarias, significa uso de remédios ou drogas. O termo ainda significa o uso de drogas com propósitos mágicos. A linha divisória entre a medicina e a magia não era muito nítida naqueles dias, como continua ocorrendo em muitas culturas tribais hoje em dia. Em terceiro lugar, os pecados sociais. Gálatas 5:20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Gálatas 5:21. Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas aos relacionamentos. Fique atento. Inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. Porfias e ciúmes referem-se às rivalidades. As iras são acessos de raiva e as discórdias dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Dissensões e facções são termos análogos. O primeiro sugere divisão,
e o segundo, rompimento, causados por um espírito partidário. As invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Vou analisar em detalhes um pouco mais esses termos. Primeiro, inimizades. A palavra grega esterai, traduzida por inimizade, significa hostilidade, animosidade. Trata-se daquele sentimento hostil nutrido por longo tempo que se enraiza no coração. A ideia é de um homem que se caracteriza pela hostilidade para com seu semelhante, é o oposto do amor. Agora, porfias. A palavra grega eris, traduzida por porfias, significa lutas, discórdias, contendas, querelas. Traz a ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. É a rivalidade por recompensas. Ciúmes. A palavra grega zelos, traduzida por ciúmes, significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Pode ser tanto coisas materiais quanto um relacionamento, honra ou posição social. Implica entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque outra pessoa tem. Você sabia? Agora, ira. A palavra grega tumoi, traduzida por ira, significa arder em ira ou ter indignação. Trata-se de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. A palavra tumoi, ira, não é tanto um ódio que perdura quanto uma cólera que se inflama e se apaga no momento. Agora, discórdias. A palavra grega eriteiai, traduzida por discórdia, significa conflitos, lutas, contendas. Trata-se de um espírito partidário e tendencioso. Descreve a pessoa que busca um cargo ou posição não para servir ao próximo, mas para auferir proveito próprio. Ouça agora dissensões. A palavra grega dissostasiai, traduzida por dissensões, significa sedição, rebelião e ainda mais posicionar-se contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não no que é dos outros. Ouça agora facções. A palavra grega aireses, traduzida por facções, significa heresias, a rejeição das crenças fundamentais em Theos, Christos, as Escrituras e a Igreja. Envolve abraçar crenças sem o respaldo da verdade. É muito provável que o apóstolo Paulo tenha usado o termo com referência aos elementos divisores na igreja que desembocaram em grupos ou seitas. Tais grupos exclusivos ou panelinhas fragmentaram a igreja. É mais que natural que esses grupos se considerassem certos e todos os outros errados.
O apóstolo Paulo condenou semelhante sectarismo, taxando-o de obras da carne. Ouça agora invejas. A palavra grega fitomoi, traduzida por invejas, vai além dos ciúmes. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem essas coisas. Os invejosos não apenas desejam o que pertence aos outros, mas anseiam que os outros sofram por perder essas coisas. Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. Não é tanto o desejo de ter as coisas, mas o desejo de que os outros a percam. É entristecer-se por alguém, por algum bem alheio. Eurípes chamou a inveja de a maior enfermidade entre os homens. Você sabia? Em quarto lugar, os pecados pessoais, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas 5:21. Esses dois últimos pecados têm a ver com a intemperança ou abuso e a falta do domínio próprio na área de comida e bebida. Bebedices, a palavra grega metai, bebedices, refere-se à pessoa que se embriaga na busca de sensualidade ou prazer. No mundo antigo, tratava-se de um vício comum. Os gregos bebiam mais vinho do que leite. As crianças bebiam vinho. A embriaguez, contudo, transforma homens em feras. Glutonarias. A palavra grega komoi, glutonarias, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. A palavra grega komoi, glutonarias, ainda mais pode ser traduzida por orgias. O termo tem uma história interessante. Komos era um grupo de amigos que acompanhavam o vencedor nos jogos depois de sua vitória. Dançavam, riam e cantavam suas canções. A palavra grega komoi ainda mais descreve os grupos de devotos de Baco, o deus do vinho. O termo significa rebeldia não refreada e desgovernada. É diversão que se degenera em licenciosidade. Em quinto lugar, o julgamento para os que vivem na carne, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam estas coisas. Gálatas 5:21. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar. Aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Agora você vai compreender o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Se as obras falam de esforço, o fruto é algo natural. A mudança das obras para fruto é importante e remove
A ênfase do esforço humano. As obras da carne são resultados do nosso labor. O fruto do Espírito Santo é realização do Espírito em nós. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. Guarde isso em sua mente. O fruto de que o apóstolo Paulo está tratando é a criação do Espírito Santo. Ele não brota da nossa natureza, nem é produto da educação mais refinada. Esse fruto é variado, uma vez que o apóstolo Paulo menciona 9 virtudes morais que são produzidas pelo próprio Espírito. Finalmente, esse fruto precisa ser cultivado de forma espontânea para que se tome proveitoso e assaz saboroso. Vou compartilhar 4 verdades que precisam ser observadas. Em primeiro lugar, o Espírito produz em nós o seu próprio fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito Santo não pode ser criado artificialmente, nem pode ser simulado. Ninguém frutificará alheio às operações do Espírito Santo. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo não fala de frutos, mas do fruto. Essas 9 virtudes são como gomos do mesmo fruto. Não podemos ter um fruto e ser desprovido de outros. As 9 virtudes produzidas em nós pelo Espírito Santo podem ser classificadas em 3 áreas. Primeira, a atitude do cristão para com Deus. Segundo, a atitude do cristão para com outras pessoas. Terceiro, a atitude do cristão para com ele mesmo. Quero que você fique de olho nas virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5, 22. Essa tríade tem a ver com nossa relação com Deus, pois o primeiro amor do cristão é o seu amor a Deus. Sua principal alegria é a sua alegria em Deus. E a sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Vou analisar essas palavras. Se sente preparado para ouvir? Amor. A palavra grega ágape, traduzida por amor, inclui tanto amor a Deus como o amor ao próximo. Bem sabemos que na língua grega há 4 termos para amor. Primeiro, eros, é o amor de um homem por uma mulher. É o amor imbuído de paixão. Segundo, filia, é o amor caloroso para os nossos achegados e familiares. É um sentimento profundo do coração. Terceiro, estorge, aplica-se particularmente ao amor dos pais pelos filhos. Quarto, ágape, é o termo cristão e significa benevolência invencível. Você sabia? Agora, alegria. A palavra grega chará, traduzida por alegria, é alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Não é alegria
que provém das coisas terrenas, ou triunfos passageiros, nem mesmo é alegria de triunfar sobre um rival. Antes é o gozo que temos em Deus como seu fundamento. Ouça agora paz. A palavra grega eirene, traduzida por paz, refere-se fundamentalmente à paz com Deus. Era usada para descrever a tranquilidade e serenidade que goza um país sob um governo justo. A palavra grega eirene significa não apenas ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus. Você vai ouvir agora virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo: longanimidade, benignidade e bondade. Gálatas 5:22. Essas três virtudes estão conectadas com a nossa relação com o próximo. Longanimidade é paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. Benignidade é uma questão de disposição e bondade refere-se a palavras e atos. Vou examinar mais detidamente essas palavras. Longanimidade, a palavra grega macrotimia, traduzida por longanimidade, significa ânimo espichado ao máximo. É a pessoa tardia em graça. Trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, não faz. Agora, benignidade. A palavra grega klestotes, traduzida por benignidade, significa gentileza, refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. O jugo de Jesus Cristo e o Theosote é Krestos, benigno. Trata-se de uma amável bondade. Ouça agora bondade. A palavra grega agathosine, traduzida por bondade, refere-se à bondade ativa como princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Jesus Cristo e Theosote mostrou agathosine, bondade, quando purificou o templo e expulsou os que o transformaram em um mercado, mas manifestou klestotes, benignidade, quando foi amável com a mulher pecadora que lhe ungiu os pés. Agora coloque toda a sua atenção nas virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Gálatas 5:23. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A última tríade de virtudes tem a ver com nossa relação conosco. Fidelidade. A palavra grega pistis, traduzida por fidelidade, significa fé, lealdade. Descreve a pessoa que é digna de confiança. Agora, mansidão. A palavra grega praotes, traduzida por mansidão, significa dócil, submisso, é poder sob o controle. A palavra era usada para o animal que foi domesticado e criado sob o controle. Agora, domínio próprio. A palavra grega egikrateia, traduzida por domínio próprio, significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Aplica-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. E o domínio cristão do sexo. Em segundo lugar,
Os salvos crucificaram a carne, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. O verbo grego estaurou, crucificados, no aoristo, indica uma ação completa no passado e pode naturalmente referir-se à conversão. Estamos ligados a Jesus Cristo e Osteosote na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Estamos assentados com Jesus Cristo e Osteosote nas regiões celestiais acima de todo principado e potestade. Devemos, então, assumir essa posição e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. Nós é que agimos aqui. Não se trata de morrer. O que já experimentamos por meio de nossa união com Jesus Cristo e Osteosote é antes um deliberado matar. Essa rejeição que o cristão faz de sua velha natureza tem de ser impiedosa, dolorosa e decisiva. Crucificamos a carne, mas não vamos jamais arrancar os pregos. A crucificação é um tipo de morte que ninguém pode aplicar sobre si mesmo. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que a carne já foi crucificada. É nossa responsabilidade crer nisso e agir de acordo. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Se o Espírito Santo habita em nós e em nós produz seu fruto, precisamos agora andar no Espírito. Não pode existir inconsistência em nossa vida. O verbo grego estoicheo, andemos, significa ficar numa fila, caminhar em linha reta, comportar-se adequadamente. A palavra grega estoicheo, andemos, era usada para o movimento numa linha definida como uma formação militar ou numa dança. O tempo presente aponta para a ação habitual contínua. O apóstolo Paulo fala de duas experiências distintas: andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Há uma diferença entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito, pois a primeira expressão está na voz passiva e a segunda na ativa. É o Espírito Santo quem guia, mas quem anda somos nós. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:26. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito Santo. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida do crente, do cristão. Dos muitos males existentes em nossa sociedade e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Por isso o apóstolo Paulo exorta a nos prevaricarmos desse erro, pois a kenodoxos, vanglória, nada mais é do que a ambição ou o anelo por honras por meio
dos quais cada pessoa deseja exceder as demais. A palavra grega kenodoxos, vanglória, refere-se a uma pessoa que sabe como tentar conseguir um respeito ao qual não faz jus e demonstra por suas ações conversa fiada, vanglória e ambição. Entre os cristãos, aquele que deseja glória humana se aparta da verdadeira glória. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade, provocar uns aos outros e ter inveja um dos outros são atitudes da ambição. Gostou do resultado? Aqui agora você vai andar no Espírito Santo e produzir fruto do Espírito Santo em sua vida? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Cristo Jesus, enquanto você respira o ar da graça de Deus.